Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, em nome de Jesus e pelas suas infinitas misericórdias. Estamos aqui hoje, nesse começo de junho, para que a gente possa dar o capítulo 6 do profeta Zacarias. Então você já vai compartilhando com o seu grupo de trabalho, de família, com seus colegas, no nome de Jesus. Pega também a tua Bíblia, tua caneta, teu lápis, teu rascunho, para que você possa aí anotar e possa ser, assim você quiser, participar também do estudo. Lembrando, meus irmãos, que dê atenção bastante ao estudo, porque eu creio, como sempre pela semana a gente sempre traz aqui lições, práticas aqui bíblicas, aplicações para o nosso dia a dia, sem falar, com um texto que a gente expõe aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando, claro, quando for pertinente a questão histórica, cultural, geográfica, daquele momento. Então, que você possa realmente dar valor a esse estudo que nós fazemos aqui, toda quinta-feira aqui, num esforço para que tanto a nossa vida como a tua vida seja abençoada pela palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. A graça e a paz. Você já vai compartilhando aí nos teus grupos. Eu estou aqui compartilhando aqui no Projeto LEP, no grupo da igreja. E queremos avisar, amém, que agora em junho, se Deus permitir, vamos abrir uma nova turma do Projeto LEP. Então, você que está interessado, você que está interessada, já entre em contato com a gente, porque nós vamos ter uma turma presencial, se assim o nosso governador deixar. É verdade. Vamos ter uma turma presencial do LEP. Amanhã eles vão reaver a questão, se vai continuar com as medidas restritivas, se vai endurecer, se vai flexibilizar. Infelizmente a gente está nesse mar aí, Quem decide, antigamente a Constituição diz que o poder é a mão do povo, mas a realidade é que o povo não tem poder nenhum. Então, por isso, meus irmãos, preste atenção em quem a gente vai votar ano que vem. Ano que vem, eleição para deputado federal, estadual, governador. Às vezes a gente acha que deputado federal, estadual não faz efeito, faz e muito, meus irmãos. Porque se nós tivéssemos uma bancada de deputados, aqui estaduais, realmente, que pensasse no povo, a gente não estaria sofrendo tanto como vem sofrendo. Hoje em dia no governo do estado aqui não existe oposição. A verdade é essa. Porque a oposição que tem é mínima. Um ou dois. Que a maioria é tudo do lado do governador. Mas isso à parte, vamos ao que realmente interessa, que é a palavra de Deus, que é a vontade que Deus tem, que essa palavra seja transmitida, seja aprendida. Lembre-se que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho falado. Ensinando. Então Jesus deu ordem para ensinar. Então vamos ensinar. Vamos continuar ensinando, vamos continuar falando aquilo que nós aprendemos e que nós temos aprendido, porque a gente nunca para de aprender. Hoje mesmo estava falando com o Jadson, dizendo que um capítulo como esse que a gente vai dar hoje, se o camarada não ler alguma coisa, não estudar alguma coisa para dar esse capítulo, provavelmente ou ele vai passar batido em alguma coisa, ou ele vai ter que inventar alguma coisa. Porque não tem como o cara ler um capítulo desse e dizer que ele vai saber ali tudo que tem nesse capítulo de pronto. Não, tem que estudar, tem que ler, tem que tirar dúvida.
né? Então a gente aqui tira dúvida um com o outro aqui, a gente lê comentaristas bíblicos, ouve algumas coisas para que a gente possa trazer algo melhor, para que a gente possa trazer conhecimento, qualidade de conhecimento, e não esteja também falando as mesmas coisas sempre, porque muitas vezes quando o pregador, quando aquele que dá um estudo, ele não lê, ele não absorve novos conhecimentos, ele não lê novos livros, ele não faz um estudo diferenciado, ocorre que muitas vezes ele está pregando as mesmas coisas. Já conheci muitos pregadores que passavam anos, muitas vezes, pregando a mesma coisa, falando a mesma coisa, porque o repertório não muda, porque ele não tem repertório, não aumenta o repertório é o mesmo. É como um cantor. Se o cantor ele sabe 10 músicas, um músico, um tocador, ele sabe 10 músicas. Se ele não aprender 11, se ele não aprender a 12, se ele não aprender a 13, ele vai sempre ficar tocando aquelas 10. No começo vai ser bom, porque num dia ele toca 3, no outro dia ele toca 5, no outro dia ele toca 2, mas com o passar do tempo, ele vai sempre repetindo aquelas 10, e aí as pessoas vão notar que não sai daquilo, né? É o meu caso, quando eu toco violão aqui na igreja, no culto da igreja, todo mundo já sabe, vai vir tal música, porque nesse ramo aí, realmente eu não me aprofundei, né? Mas aqueles que se aprofundam tendem a aumentar o seu repertório, isso na música, isso também na pregação. Quem mais se aprofunda, e sempre tem algo mais para você ler, para você se aprofundar, quem se aprofunda vai ter um repertório maior, né? Então, tendo em vista isso que eu acabei de falar, novamente eu reitero o projeto LEP. O que é o projeto LEP? Leia, entenda e propague o Evangelho. Então, o projeto LEP é para aquelas pessoas que querem aprender como ler a Bíblia de forma correta. É para aquelas pessoas que não apenas querem ler, mas querem compreender o que estão lendo. E é para aquelas pessoas também que querem iniciar na pregação do Evangelho. Porque primeiro você aprende a ler da forma correta, depois você entende o que você está lendo, para só depois você propagar, né? Só depois você pregar, só depois você evangelizar. Você não vai propagar, você não vai pregar o que você não entende. Infelizmente é o que acontece por aí. Tem muita gente pregando, tem muita gente propagando o que não entende. Que ouviu de fulano, que ouviu de ciclano, que ouviu disso, ouviu daquilo, e começa a propagar, e começa a falar, e não sabe, não tem discernimento, não tem crítica para entender se aquilo ali é certo ou se é errado. Então apenas ouviu. Então, quem fez o Projeto LEP aqui com a gente sabe que tem um momento no Projeto LEP que a gente começa ali a desmistificar muitas coisas. A gente começa ali a interpretar coisas que muitas vezes vem de anos você fazendo uma má interpretação, porque você ouviu alguém fazendo uma má interpretação e você repete. E aí quando a gente entra no texto mesmo, que mostra o contexto, aí tem muita gente que fica rindo, se admira, fica impressionado, porque fica, poxa, o texto está aqui na minha cara, eu nunca percebi isso. Porque apenas você repetiu o que foi falado. Você não parou para raciocinar, você não parou para ler o contexto, você não parou para pensar no que realmente você estava lendo. É isso, meus irmãos. Então, quem puder se inscrever, começar a entrar em contato conosco, procure quem já fez, né? Foi pessoas de todo o Brasil aqui, todo o Brasil, assim, de alguns estados do Brasil, Rio de Janeiro, né? Alguns, São Paulo, não sei. Então, gente realmente de fora. Então, gente de Santa Catarina, né? Gente de Minas. Pronto. Então, é importante. E agora vai ser, eu acredito que vai ser melhor porque vai ser presencial.
vamos ter a oportunidade de estar junto, né? O famoso olho no olho. Então, a sala de aula ela é maravilhosa, porque ela traz, né, muitas dúvidas, e também muitas dúvidas são desmistificadas. Então, é bom. Então, eu aconselho a você que tem esse desejo, né? É só para quem ser pregador? Não é só para, como disse o pastor, quem quer ler realmente de forma correta a Bíblia, quem realmente quer entender o que a Bíblia está falando ali, o que é que o texto está falando, e quem realmente quer cooperar com o Evangelho. Então, é de suma importância. Então, a gente encontrar conosco, que vai ser muito bom, né? Provavelmente será, né, um sábado, né? A gente está ainda marcando, mas provavelmente sábado, porque durante a semana é mais complicado, não só para a gente, mas para outras pessoas. Então, no sábado, né, tardezinha, 4 da tarde, 4 horas, é 1 hora só de aula, dá para muito bem para a pessoa vir. Então, faça esse esforço, meu irmão, minha irmã, para estar nessa turma do LEP aqui junto conosco. Não cobramos aqui gratuito. E você, é uma coisa certa, se você realmente vier, meu irmão, minha irmã, para aprender, para somar, você vai ser aqui, não digamos o melhor pregador, o melhor pregadora, mas vai ser aqui que é uma coisa mais importante, que é saber, que é ler o que está entendendo. Essa já é a parte mais importante, porque a questão de propagar, primeiramente a gente tem que propagar com a nossa vida. Essa é a parte mais importante. Tem muitas vezes que toda a gente se prepara, né, para se pregar, faz curso de teologia, curso de oratória, faz aquilo outro, que eu quero propagar o evangelho, isso, aquilo outro, mas a vida da pessoa está assim, ó, né? Então, do que importa, como já disse, né, John Wesley, pregue sempre, quando possível, fale. Então, que a gente possa pregar sempre, principalmente com a nossa vida, que essa é a parte mais importante. Amém, meus irmãos. Então, vou pedir aqui para o presbítero Anderson fazer essa oração inicial, e nós vamos começar o capítulo 6 do livro de Zacarias. Amém. Oremos. Pai, obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa noite para falarmos a Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos usar, não nós a usarmos, Senhor, porque somos apenas servos, só servos, Senhor. E que os corações que vão ouvir sejam boa terra, porque é na boa terra que se a multiplicação seja 30, 60 ou 100. Senhor. Te pedimos pelo nosso país, para que o Senhor possa nos ajudar. Só temos a Ti, Senhor Jesus, não temos a outro. Ajuda-nos, nos dá força, nos dá perseverança, para que a gente possa continuar pregando a Tua palavra, para que a gente possa continuar, né, até o final, mesmo em dias tão obscuros, que a gente possa continuar Te adorando e sempre olhando para Ti, o nosso alvo, né, o nosso alvo de sempre. Pedimos para que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes, para que possam, né, nossos líderes políticos, para que possam tomar decisões voltadas para o bem comum do povo, Senhor. Povo esse que vem sofrendo há mais de um ano, Senhor, não só com a pandemia, mas pior, Senhor, com o efeito da pandemia, que não é tanta morte, que não é muitas vezes as sequelas da própria doença, mas é o efeito político que mais está matando, Senhor, mais está maltratando os brasileiros, Senhor, onde a gente vê aí governadores, Senhor, prefeitos, a gente vê aí juízes, meu Pai, deputados, senadores se achando que estão acima de tudo e, né, tendo a oportunidade de usar o poder, o pouco poder que tem, estão maltratando, mas nós sabemos que o soberano é o Senhor, sempre foi, é e sempre será, e por isso oramos a Ti, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos salve dessas pessoas. Tudo isso, ainda antes de encerrar, eu gostaria de pedir, Senhor, para que o Senhor console os familiares das vítimas da Covid-19, assim também como outras doenças, né, que levaram essa pessoa a óbito. Consola, abraça, diz as palavras, fala as palavras para que esses familiares sejam consolados. Tudo isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, capítulo 6, nós vamos entrar
na 8ª visão, que é a última visão do profeta Zacarias. Quem vem acompanhando está vendo que não tem tanto mistério nessas visões, como muita gente, faz muita mirabolância, muitas coisas, mas o próprio texto nos dá luz daquilo que essas visões querem falar. Então, vamos à primeira parte e depois à segunda parte. A primeira parte vai do versículo 1 até o 8 e a segunda parte vai do 9 até o 15. A primeira parte é a visão, a segunda parte é a palavra que Deus dá a Zacarias e ele ali profere essa palavra, essa profecia para Israel e para todas as nações também. Então vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes. E esses montes eram montes de metal. Algumas traduções dizem bronze, No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, nós observamos aqui, primeiro, 4 carros. E você, quando a Bíblia fala carro, você entenda como carruagem. É a forma de que se chamava as carruagens, era assim. Então vemos aqui 4 carruagens, todas elas com seus cavalos à frente ali, E vemos 2 montes também nessa visão, 2 montes de metal, de bronze. E o que a gente observa nesse primeiro versículo aqui, nesse primeiro contexto? A gente observa que cavalo na carruagem geralmente se fala de guerra. Geralmente se coloca os carros em carruagem quando se tem esse interesse de ir lutar, de ir guerrear. Então a gente vê aqui nessa visão um prenúncio de juízo. Um prenúncio aqui de que Deus estava mandando juízo para a terra do norte, para a terra do sul e para toda a terra. Então esse capítulo, ele não fala apenas do momento de Zacarias. Ele não fala do momento apenas pós-exílico, mas ele fala como um todo de um juízo, tanto o juízo que viria naquele momento, quanto o juízo futuro. Que a gente vai ver que esse capítulo aqui ele tem uma relação com o Apocalipse. Então você começa a ler, no versículo 2 ele diz assim: No primeiro carro eram os cavaleiros
os cavalos vermelhos. Ele não fala de cavaleiros aqui, ele fala apenas dos cavalos. O primeiro carro tinha cavalos vermelhos. E no segundo, cavalos pretos. Versículo 3. E no terceiro, cavalos brancos. E no quarto, cavalos grisalhos e fortes. Então, você observa aqui que tem cavalos diferentes, de cores diferentes, e indo para direções diferentes. Quando a gente vai para o versículo 4, versículo 5, a gente vê que eles vão para direções diferentes. O que a gente começa a entender com isso? A gente não vai aqui se prender na cor do cavalo, embora eu vou falar um pouco da cor do cavalo, relacionando com o Apocalipse. A gente pode fazer essa relação, embora a gente não possa bater o martelo e dizer que eles estão falando da mesma coisa, mas a gente pode fazer uma relação aqui. Mas o que a gente entende na realidade aqui é a universalidade do julgamento, é a variedade e também a particularidade do julgamento. Você vê que a terra do norte vai ter um tipo de julgamento. Tal cavalo, tal cor foi para lá. A terra do sul vai ter um tipo de julgamento. Tal cavalo, tal cor foi para lá. O restante da terra vai ter outro tipo de julgamento. Então esses cavalos são de cores diferentes para dizer que não vai ser um castigo só para todo mundo. Não vai ser um julgamento só para todo mundo. Vai ser algo mais individual, de acordo com a maldade de cada povo, de acordo com o pecado de cada povo. Então, ao mesmo tempo que o juízo de Deus, ele é um juízo universal, porque ele é um juízo para toda a terra, mas ele também é um juízo variado e também é um juízo particular. Cada povo vai sofrer de uma forma diferente, de um juízo diferente, um castigo diferente vai vir ali para cada povo. Fazendo a relação com Apocalipse 6, a gente vai lá para Apocalipse 6, a gente vai ver lá os famosos, 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu lembro que quando eu era adolescente eu costumava desenhar, e teve um senhor que eu ia para uma clínica para levar o meu irmão para fazer fisioterapia, e chegou lá, eu não sabia nada desse negócio de cavalo do Apocalipse, as coisas, eu estava começando, entrando na igreja ainda. Aí teve um senhor que pediu para mim fazer o desenho dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí eu fiz ali um desenho, nem lembro se ficou muito bom, nem sei, Eu era adolescente, mas isso era marcante na época, as pessoas, os evangélicos, debater Apocalipse, se aquilo era literal, se aquilo era figurado. As pessoas debatiam. Hoje eu vejo pouco as pessoas conversando sobre a Bíblia, debatendo versículos, conversando. Hoje eu vejo pouco os crentes fazendo isso. Infelizmente, muitas vezes a gente vê que os crentes hoje entendem mais de futebol, entendem mais de muitas coisas do que de Bíblia, infelizmente. Mas, retomando Apocalipse 6, lá em Apocalipse ele já deixa mais claro que a cor de cada cavalo representa algo. E lá também são 4 cavalos. Lá são 4 cavalos, aqui são 4 carruagens. Cada carruagem com vários cavalos, ele não diz quantos cavalos tinha em cada carruagem. Mas aqui são 4 carruagens. E lá em Apocalipse, o cavalo branco significa morte. O cavalo vermelho, o cavalo branco, ele carrega um arco e significa morte. O cavalo vermelho carrega uma espada e significa guerra. O cavalo preto carrega uma balança e significa fome. E o amarelo significa peste e traz consigo a morte e o inferno, e significa pestilência. Então lá no Apocalipse a gente vê claramente que são pragas
que vão assolar a humanidade lá nos últimos dias, no juízo. Aí, se existe uma relação com Zacarias, não sei, em Zacarias não tem o cavalo amarelo, né? Aqui na minha versão tem o grisalho, na tua versão não sei como é que está aí, malhado, né? É a versão de Champ também, tem malhado lá. Então, não tem o cavalo amarelo. Seria o cavalo malhado, seria igual ao amarelo lá do Apocalipse? Não sei. Alguns autores vão fazer essa relação e vão bater o martelo. Aqui, os cavaleiros do Apocalipse. Não sei. Mas eu sei que é o mesmo juiz e é o mesmo Deus. Então, a coincidência é grande, né? Porque é o mesmo juízo, é o mesmo Deus que está operando o juízo, e são 4 juízos diferentes, assim como lá em Apocalipse também são 4 juízos diferentes. Aí a gente vai para o versículo 4. Vou interromper se quiser. O versículo 4 diz assim: e respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Então essa é uma pergunta chave do livro inteiro, né? Dessas visões. Todo momento que o anjo apresenta a visão, ele pergunta: o que é isso? O que significa isso? Parece uma coisa simples, essa frase, que a gente poderia até passar batida aqui, que não ia mudar muitas coisas, mas trazendo um pouco para a gente hoje, falta a gente questionar mais um pouco, falta a gente perguntar mais, falta a gente muitas vezes, as pessoas hoje, elas não estão perguntando, elas não estão se interessando, elas muitas vezes olham uma coisa e tira da sua cabeça o que significa aquilo. Mas significa isso, pronto. Inventa. Eu vejo gente inventando. Um camarada, eu vi um camarada pregando, ele disse que a água que bateu nos arteiros lá de Ezequiel, que foi enchendo, né? Lá em Ezequiel, foi a água que, quando Elias mandou chover, que foi chovendo, que foi enchendo. Veja que relação, que não tem relação nenhuma, até porque em Ezequiel foi uma visão, aqui foi uma realidade. Ele não sabe nem a diferença de um texto literal, de um texto narrativo para uma visão. E até a questão do tempo, né? Nem o tempo bate. Bem distante. Não era o contemporâneo. É anos-luz. Que chuva foi essa? Que o cara orou lá e choveu no outro tempo aqui. É melhor ficar calado um negócio desse, ou realmente falar o que está no texto. Né? Então você vê que, infelizmente, as pessoas são assim, elas não se questionam. Elas muitas vezes inventam. Porque ele não fez uma pergunta simples. Será que isso é certo? Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Você vê que o profeta aqui, ele tem sempre essa preocupação de olhar aquela visão que está sendo mostrada para ele e perguntar: o que é isso? O que significa isso? Como é que eu devo compreender isso? Como é que eu devo transmitir isso? Porque o profeta ia precisar transmitir aquilo para as pessoas. Como é que eu devo transmitir? Será que essa é uma preocupação legítima para os dias de hoje? Sim. Como é que você deve transmitir aquilo que você ouve? Como é que você deve transmitir aquilo que você lê? Será que você tem que pegar tudo no literal e falar? Será que você pode misturar tudo aqui como se fosse um tempo só? Então você tem que se questionar. Uma boa leitura é uma leitura com compreensão. Muitas vezes você está lendo, você não está compreendendo o que você lê. Porque eu estava analisando sobre essa questão dos cavalos. E realmente dá para ligar, aí muitos comentários vão com Cavaleiros do Apocalipse, né, com os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Só que é interessante ver que que aqui essa 8ª profecia, ela estabelece uma espécie de correspondência, de conexão com a primeira profecia, que é falando sobre os cavalos também. Isso. E mostrando
Do capítulo 1. No capítulo 1, né? A primeira profecia ali, a primeira visão, profecia, a visão, quase a mesma coisa. A primeira visão também fala sobre os cavalos, né? Que os anjos e tal, que eles saíam também, a mesma coisa aqui praticamente, né? Muda algumas coisas, mas eles estavam só que na terra. No capítulo 1, é 3 cavalos só. Eles vão como se fosse assim, para dar uma vasculhada na terra, né? Já aqui não, eles já vão para agir, já vão para... Não, justamente quando tem algumas diferenças, né? Mas na frente vai mostrar aqui nessa visão que diz, ide e percorrer a terra. São os cavaleiros grisalhos. Né? Estão indo no primeiro, eles já observaram tudo, está em descanso, e aqui eles estão, como disse o pastor, né? A hora de agir, né? De agir. Então eu acho mais fácil, já que no livro de Zacarias, fazer a correspondência, a conexão com a primeira visão do próprio profeta, porque quando você vai lá para o Apocalipse, aí o negócio complica mais um pouco. Faz uma explosãozinha. Não que não possa fazer referência, eu acredito que posso também fazer. Só que eu acredito que é mais fácil, eu acredito que faz mais conexão com essa primeira. Faz mais sentido você ligar com o próprio profeta. Com o próprio profeta, né? Até porque o sentido também do texto aqui é o mesmo, né? Deus é o soberano, é Ele que manda. Deus mandou percorrer para analisar. A terra está em descanso lá, né? A terra está em descanso. A gente observou e está todo mundo em descanso. A terra toda está em descanso. E agora, né? Está em descanso, pronto. Agora é a hora de agir. Então, mostrando que Deus, né, sempre é soberano. Sempre será soberano. Tanto para mandar averiguar, como realmente para Ele não ser injusto, né? Deus primeiro observou, né? Observou, olhou, e agora Ele vai realmente trazer o seu juízo sobre a terra e sobre algumas terras em específico, que eu acredito que o pastor vai falar mais na frente. Exato. O versículo 5, né? Ele diz assim: e o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então aqui o anjo responde 2 perguntas. Quem são esses cavalos nas carruagens e de onde vêm? E isso aqui é bom a gente entender, porque eu vejo muitas pessoas querendo, no afã de suavizar o evangelho, no afã de pregar um Deus que é só amor, um Deus que não tem justiça, e nessa vontade, nesse afã de fazer isso, acabam escondendo algumas passagens da Bíblia e pregando só o que lhes convém. Então, muitas vezes eu bato muito na tecla, né? Você vai para uma igreja e muitas vezes a maior parte da pregação lá é temática. Então, quando a pregação é temática, e eu ensino isso também no LEP, o pregador, ele pode muitas vezes manipular o texto. O tema de hoje é sobre amor. O tema de hoje é sobre a liberdade que Deus nos dá. O tema de hoje é sobre a vitória, não sei o quê. Então, muitas vezes, essa forma de pregação temática, muitas vezes ela chama atenção, porque tem temas que você se interessa. Poxa, quem não quer ouvir sobre relacionamento? Quem não quer ouvir sobre a prosperidade, sobre o trabalho, sobre isso? Então, muitas vezes os temas, eles chamam a sua atenção e lhe interessa para você ouvir aquele tema. Agora, uma pregação expositiva, como essa que a gente vem fazendo aqui, versículo por versículo, capítulo por capítulo, muitas vezes ela não chama atenção. Agora, ela faz uma coisa, tanto para o pregador quanto para você que está ouvindo. Ela faz o pregador ter que ler o texto
e ter que falar o que está no texto. Então, a pregação expositiva, ela amarra o pregador no texto e, embora seja uma pregação mais difícil e menos palatável, ela se torna uma pregação mais correta, porque ela se torna uma pregação onde o pregador ele tem que ter extremo compromisso com aquilo que está escrito. Ele está amarrado com o que está escrito. Ele não pode fugir dali. Não quero dizer com isso que quem prega temático está pregando heresia, está pregando errado, não. Porque às vezes eu também trago um tema, também trago uma pregação temática. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que é mais fácil você errar, é mais fácil você desviar um versículo, é mais fácil você deturpar um versículo na pregação temática do que na expositiva. Pastor, por que você está falando isso? Porque, por exemplo, um versículo como esse, dificilmente você vai ouvir em certas igrejas. Quem são os cavalos? Eles são os 4 ventos. Norte, sul, leste e oeste. Está vindo das 4 direções. Os pontos cardeais, eles estão vindo de todo lado, de toda a terra. Eles vão rodear a terra toda aí. São 4 ventos. E da onde eles vêm? Isso é o mais importante. Eles não vêm do diabo. Embora eles sejam juízo, embora eles representem algo que não é bom, castigo, juízo, morte, ali a retribuição pelos males cometidos, pelos pecados cometidos, eles não vêm do diabo, eles não vêm das trevas, eles não vêm do inferno, eles não vêm da noite, não, eles vêm da luz, eles vêm de Deus. E o versículo ele deixa bem claro aqui, que eles são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam, perante o Senhor, de toda a terra. Estavam saindo da onde? Do Senhor. Quem deu ordem para eles? O Senhor. Quem é que opera juízo na terra? O Senhor. Então, meus irmãos, é necessário a gente ler a Bíblia para que a gente não possa ser enganado. Quem opera juízo na terra é o Senhor. Pastor, se Deus ele salva e ele também opera juízo, o que sobra para Satanás? Isso é uma pergunta inteligente que você pode me fazer. Satanás, irmão, o diabo, ele é acusador. Ele é acusador. Ele vai tentar enganar, ele vai tentar fazer você olhar para onde você não deveria olhar, vai tentar fazer com que você faça aquilo que você não deveria fazer. Tiago, ele diz que nós não fomos tentados, irmão, senão pela nossa própria cobiça. Então o diabo tenta o homem a partir da sua cobiça. Se o homem tem uma tendência a querer dinheiro, o diabo vai tentar ele colocando dinheiro. Se a pessoa tem uma tendência de prostituição, o diabo vai tentar a pessoa colocando homem, colocando mulher na vida dele, na vida dela. Se a pessoa tem uma tendência para vício, para droga, pode ficar certo que o inimigo vai oferecer aquilo que a pessoa tem vontade. Então o inimigo ele não tem esse poder de jogar ninguém no inferno, porque na verdade o inferno foi feito para ele, para a condenação dele. Na verdade o que o inimigo vai fazer é lançar sugestões e tentar as pessoas com a sua cobiça. Então também não subestime o diabo, porque ele vem fazendo isso há mais de 10 mil anos, ou não sei exatamente a data, mas
ele canta na música lá do profeta dele lá, que há 10 mil anos atrás, né? Então, pelo menos aí ele vem fazendo isso há uns 10 mil anos. Segundo os cientistas, 65 bilhões de anos, né? Segundo os cientistas, né? Então... Nossa, bilhões. Então, ele é especialista nisso. Ele sabe como fazer isso. Então a gente também não vai subestimar ele. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos que resistir ao diabo, nós temos que orar, vigiar, temos que fugir das tentações, que a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas a Bíblia não manda a gente resistir à tentação. A tentação a gente foge, a gente faz feito José. A tentação está ali na nossa frente e vamos correr, acabou-se. Não é feio não. É muito interessante, né? Lembrar do que o que vem antes de resistir ao diabo, que é submeter-vos a Deus. Que é o mais importante. É o mais importante, né? Você só vai conseguir resistir se você submeter ao mais forte, né? Se você se submete a um forte, você não vai conseguir, mas ao mais forte, a gente consegue. Então, não se iluda, não se engane. Sabemos agora o papel do diabo, mas sabemos que o diabo não lança ninguém no inferno. Muito pelo contrário, ele vai ser lançado lá. Nem se preocupe. Por ele já está preparado o dia dele, por já estar preparado a hora certa, o momento certo que ele vai ser jogado lá, ele quer levar o máximo possível de gente, que ele é uma pessoa que ele é carente, ele não gosta de ir sozinho para canto nenhum. Então, ele vai querer levar você, ele vai querer me levar, mas em nome de Jesus, nós vamos perseverar no caminho do Senhor, vamos resistir ao diabo, vamos fugir das tentações, vamos estar debaixo da potente mão do Senhor, submissos ao Senhor, e vamos chegar lá naquele dia e vamos ser recebidos pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E é nisso que eu creio. Amém? É para isso que a gente está pregando. Não estamos pregando para que ninguém vá para o inferno. Mas também não vamos aqui suavizar o Evangelho para que ele fique mais atrativo. Porque Evangelho mais atrativo não é Evangelho. Amém? Então, versículo 5, né, ele já respondeu quem são, da onde vem. E o versículo 6, ele vai dizer aqui: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. Então veja que uma parte dos cavalos vai para a terra do norte, outra parte dos cavalos vai para a terra do sul. Podemos dividir a terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Mas o versículo aqui, ele aponta muito mais, quando ele está falando norte e sul, ele aponta muito mais para aquilo que Israel, para aquilo que o povo que ia receber essa profecia ia compreender naquele momento. E quem é que o povo compreendeu naquele momento como norte e como sul? E por que eu não digo que esse norte e sul representa os hemisférios da Terra, como alguns autores alegam, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul? Por que eu não entendo dessa forma? Porque naquele contexto onde Zacarias estava falando para o povo de Israel, ele estava falando de duas nações, uma ao norte de Israel e outra ao sul de Israel, duas nações que infligiram castigos, duas nações que aprisionaram o povo de Israel, duas nações que feriram Israel, duas nações que foram cruéis. E Deus estava dizendo ali que aquelas nações não iriam passar impunes. No norte, a Babilônia, e no sul, o Egito. Duas potências militares daquela época,
dois grandes países daquela época, dois grandes impérios daquela época, que disputavam poder, disputavam terra ali, crescendo cada um no seu território, dominando várias outras nações, com mão de ferro, principalmente a Babilônia. E por isso que eu digo que o contexto aqui, ele está falando desses dois países, duas nações naquela época, Babilônia e Egito. Então, os cavalos, como diz aqui, pretos, vão para o norte, vão para a Babilônia. Os brancos vai logo atrás deles, e os grisalhos ou os malhados, dependendo da tua versão, vão para o sul. O versículo 7 diz: e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. Então veja, um juízo específico para a Babilônia, um juízo específico para o Egito e um juízo específico para toda a terra. E aí a gente pode falar aqui, né, falando um pouco mais do versículo 7, a gente pode falar um pouco de um sentimento falso que muitas vezes a humanidade tem, que é um sentimento de insegurança. Um sentimento muitas vezes que eu estou na minha casa, tem grade, tem câmera, tem isso, tem aquilo, eu estou seguro. E muitas pessoas se sentem seguras por ir numa igreja, por fazer parte de um ministério, por fazer parte de um grupo. E aquela pessoa se sente segura por estar ali, sente-se livre do juízo, por fazer parte daquela denominação A, daquela denominação B, porque aqui é a denominação certa. Não, agora eu encontrei a denominação certa, é essa aqui, não sei o que lá, porque aqui se prega isso, porque aqui, olha, aqui é a revelação, aqui é onde tem revelação. E as pessoas se sentem seguras, quando na verdade, meus irmãos, a única segurança que se há é em Cristo. Não existe segurança na igreja que você faz parte, não existe segurança no ministério que você faz parte, não existe segurança na casa que você tem, que está muito segura, que tem cachorro, que tem isso, que tem aquilo. A única segurança verdadeira é em Cristo. Porque você pode ver que essas nações eram nações fortes. E se achavam muito firmes, muito seguras. Nós já conquistamos tantas nações, quem é que vai vir contra nós? Quem é que vai nos invadir? E Deus diz, vai ter juízo. Vocês não estão seguros, não. Vocês estão achando que vocês estão seguros. Vocês não estão seguros. Eu vou mandar para vocês o juízo. Vou mandar para o sul e vou mandar para o norte. Vou mandar para toda a terra. Vocês não estão seguros. Talvez alguma nação distante daquela Babilônia tivesse se sentindo seguro. Eu estou seguro porque as outras nações que a Babilônia conquistou foram nas suas proximidades ali. Como a gente está muito longe, para a Babilônia chegar aqui, ainda falta chegar em tal país para poder chegar aqui. Mas Deus diz, olha, vocês não estão seguros. Porque não é a Babilônia que vocês têm que ter medo. Não é o Egito que vocês têm que ter medo. Vocês têm que ter medo do meu juízo. Vocês têm que ter medo do dia que eu já programei, do dia que eu já decretei que vai acontecer. É isso que vocês têm que ter medo.
E aí o versículo 8, né? Ele encerra essa primeira parte, que diz assim: e me chamou e falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Olha, irmão, alguém pode olhar e dizer assim: já que o Espírito do Senhor vai repousar lá na terra do norte, então vamos para lá. Mas o contexto aqui não é de algo bom. O que nos leva a entender aqui é que Deus vai ordenar aos seus anjos a infringir juízo sobre toda a terra. Mas ele pessoalmente vai lá julgar a terra do norte. Ele pessoalmente, olha, os cavalos que foram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito. Então o juízo lá vai ser um juízo muito superior a qualquer outra nação. Vai ser um juízo muito mais pesado, um castigo muito cruel do que as outras nações. Porque vai ser o próprio Senhor, o Espírito do Senhor é que vai lá pessoalmente. Sabe aquele velho ditado que a turma diz assim: se você quiser uma coisa bem feita, faça você mesmo? É mais ou menos o que leva a gente a entender aqui. Deus mesmo pessoalmente vai na Babilônia para que a Babilônia pague por todo o mal que foi feito, por cada injustiça, por cada prisão, por cada maldade, por cada morte, por cada coisa que a Babilônia fez. Ela vai pagar, e quem vai pessoalmente infligir esse castigo será o Senhor. Agora vamos ler a segunda parte, que vai do versículo 9 até o 15, que diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muitas a voz do Senhor, vosso Deus. Então, nós já vimos a parte do juízo, e agora é o alento, é a misericórdia, é o amor de Deus em operação, é o renovo, como diz aqui.
Interessante que o versículo 9, ele começa com uma chamada que é a marca do ministério dos profetas. Quando ele diz, e a palavra do Senhor veio a mim. Note que a palavra de Deus é algo vivo. A palavra de Deus, embora hoje ela esteja escrita num papel e muitas pessoas não dão valor porque acham que é só um livro, mas a palavra do Senhor, ela é viva. Muitos morreram, muitos deram seu sangue para que hoje você tivesse uma Bíblia na sua mão. Então dê valor à Bíblia, dê valor à palavra do Senhor. E o ministério dos profetas, ele era exatamente isso, transmitir a palavra do Senhor. Quando lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele nos diz que a base da igreja é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E qual é o fundamento dos profetas e dos apóstolos, meu irmão? É o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento trazido pelos profetas e o Novo Testamento trazido pelos apóstolos. Essa é a base da igreja, a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Essa tem que ser o fundamento e a base da igreja. A Bíblia não é um acessório. Porque muitas vezes hoje, infelizmente, irmão, parece que a gente às vezes está batendo nas igrejas, nos pastores. Não é isso. Não é isso. A gente sabe que tem muitos pastores sérios, tem muitas igrejas sérias, pessoas que realmente dão a vida pelo Evangelho. Não é isso que a gente está querendo trazer aqui. Mas a gente está trazendo um alerta para que você não seja enganado, para que você não seja roubado, para que você não esteja iludido. Então, infelizmente, tem muitas igrejas hoje que se dizem igrejas e não são, que só tratam a Bíblia como um acessório, não tem a responsabilidade de entender que essa palavra não é minha, não é sua, essa palavra é de Deus. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E esse é o ministério dos profetas. Trazer a palavra viva. Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo vivo que veio para ele. E não vai vir para você, não. Não pense que você está me ouvindo, que muitas vezes você se acha que é profeta, que se diz que é profeta, é mentira sua. A palavra do Senhor não vai vir para você, não. A palavra do Senhor já veio, está aqui escrita. A palavra do Senhor, ela é pregada quando a gente abre, lê e prega ela. Ela é proferida. Não tem esse negócio mais de ver a minha palavra do Senhor, não. Isso aqui é um ministério exclusivo dos profetas. Você vê que os apóstolos do Novo Testamento, nenhum diz isso, veio a minha palavra do Senhor. Nem mesmo João, que teve as grandes revelações lá do Apocalipse, ele não diz isso, veio a minha palavra do Senhor. Porque isso era uma exclusividade do ministério profético. E Jesus, por que Jesus não disse, veio a minha palavra do Senhor? Porque Jesus era a própria palavra do Senhor encarnada. Quando os profetas diziam, veio a minha palavra do Senhor, era de Jesus que eles estavam falando. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus encarnado. Por isso que Jesus não precisava dizer, veio a minha palavra do Senhor. Ele era a própria palavra, meu irmão. Entenda a Bíblia. Entenda a Bíblia. Entenda o contexto bíblico. Para você não ser enganado por aí. E aí, continuando, o que é que Deus fala para Zacarias? Né? Ele vem no versículo 10 dizendo, olha, recebe dos que foram levados cativos de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. A gente tem que saber que nesse contexto aqui está sendo reconstruído o templo.
E existia um líder ali chamado Zorobabel, e esse líder era auxiliado por Josuá ou Josué. E esse Josué era um sumo sacerdote que estava ali ao lado daquele que tinha a capacidade de ser rei. Ele não tinha sido coroado rei ainda. Ele estava ali como uma espécie de governador ali, dando aquele retorno da Babilônia. E Zorobabel, né, ele tinha a capacidade de ser rei porque ele era da linhagem de Davi. Por isso que ele estava ali à frente, ali, reinando, porque ele era da linhagem de Davi. E Josué era, na época, um sumo sacerdote. Não confunda com Josué dos livros históricos lá, do livro de Josué, do livro de Êxodo. Não confunda. Esse Josué aqui é outro, depois de muitos anos. E por que se repete nome, pastor? Provavelmente por homenagem. Provavelmente os pais ali querendo homenagear o Josué, lá do livro de Josué, colocaram o nome dele de Josué. E até pelo próprio significado do nome de Josué, né? Deus salva, né? Então isso também tem muito a ver com essa questão do nome, né? Exato. Então, Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel estavam ali liderando a nação. Um politicamente, reinando, vamos dizer assim, e o outro na parte espiritual, sumo sacerdote. Rei e sumo sacerdote. E implicitamente temos aqui a figura do profeta Zacarias. Então, temos aqui os 3 ofícios que tipologicamente apontam para Jesus. São os 3 ofícios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Jesus, a única pessoa que foi os 3 ao mesmo tempo, foi Jesus, que é ao mesmo tempo rei, sacerdote e profeta. E não é qualquer sacerdote, né? Sumo sacerdote. Aí você... Qual a diferença? Tem uma grande diferença. O único que entrava no Santo Santo para oferecer sacrifício pelo pecado do povo anualmente era o sumo sacerdote, coisa que já era Josué. O sacerdote ele apenas servia ali. O sacerdote na verdade ele ensinava o povo, né, fazer aqueles sacrifícios normal que tem ali, né? Mas o único que entrava no Santo Santo era o sumo sacerdote, que era o líder do sacerdote. Então Jesus não era apenas sacerdote, né? Ele era o sumo, como o escritor de Hebreus fala, não temos, né? Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ali simbolizando, o escritor de Hebreus coloca, vamos colocar dessa palavra, ele fala muito sobre essa questão do Jesus sumo sacerdote, a parte de Jesus, né, como sumo sacerdote, aquele que realmente tem realmente o mérito de entrar no Santo Santo e oferecer sacrifício, né? Como o mesmo escritor fala em Hebreus, um único só sacrifício que justificou todas, né? Todos, viu? Você, calvinista, todos lá. Que de lá. Amém, né? Então, a gente vê aqui que ele diz, olha, recebe, né, desses que vêm do cativeiro, desses que vêm da Babilônia, né, que são Eldai, Tobias e Gedaías, recebe deles, aí ele diz no versículo 11, prata e ouro, e faze coroas, e põe-as na cabeça de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Veja, não era costume que um sumo sacerdote fosse coroado. Então, Zorobabel era a pessoa indicada para ser coroado. Mas veja que ele manda fazer coroas, não só uma, mas coroas. E manda também colocar a coroa na cabeça de Josué, sumo sacerdote.
Então esse é um texto que ele fala para dois tempos na mesma hora. Ele fala para o tempo presente a qual ele estava vivendo, e ele fala para o tempo futuro apontando para Cristo, dizendo que esse sumo sacerdote também é o rei, e que esse rei também é o sumo sacerdote, porque depois ele vai dizer que do seu trono ele vai ali, como se diz aqui no versículo, né? Do seu trono será sacerdote. Então, o rei é sacerdote. E o sacerdote também é rei, recebe coroa. Então, esse é um texto que ele aponta para Cristo. Ele é um texto messiânico. Não tem como a gente fugir disso aqui. Não tem como a gente não compreender dessa maneira. Pode ser que algum judeu não compreenda assim. Mas não tem como você colocar na figura de Zorobabel ou na figura de Josué a característica de Messias. Só tem um com essa característica de Messias. Só tem um que ocupou os três lugares ao mesmo tempo: rei, sacerdote e profeta, Cristo. Só tem um sumo sacerdote que realmente reinou e reina e reinará para sempre: Jesus Cristo. Então é isso que a gente compreende e a gente observa aqui nesse texto. Aí a gente vai para o versículo 12 e ele diz assim: e fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Um homem cujo nome é Renovo. Esse vai edificar o templo. Renovo é um título messiânico. Isaías usa esse título, outros profetas usam esse título, apontando para o Messias. Por isso que, na época de Zorobabel, algumas pessoas pensavam que ele era o Messias. Algumas pessoas achavam que ele era o Messias, até porque ele restaurou o templo, trouxe a nação, muitos voltaram e alguns ali achavam que ele era o Messias. E depois, com o passar do tempo, se percebe, né, a história vai dizer que aquele não era o Messias. Porque nem todas as profecias se cumpriram nele. Algumas coisas se cumpriram nele que eram para ele. Mas nem tudo se cumpriu nele. Então por isso se observa que ele não era o Messias. Como por exemplo, ele não foi pendurado no madeiro, né? Que é uma das profecias. Então, ele edificou o templo, como a profecia falou. Ele era as pessoas olhavam tanto para Zorobabel como para Josué com um olhar de esperança, de renovo, porque estavam voltando do cativeiro, estavam tendo um templo reconstruído, que era um grande símbolo daquela nação. Então, realmente, eles naquele momento ali, aqueles dois, eles representavam renovo, representavam esperança, representavam expectativa de um momento melhor, uma renovação da fé judaica, uma renovação ali da aliança daquele povo com Deus. Eles estavam ali materializando aquele retorno do povo judeu, aquela esperança do povo ali. Só que no 13 ele diz: ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos. Então,
veja que tem coisas aqui que já não se encontram na alçada de Zorobabel nem de Josué. Porque ele diz, olha, ele vai levar a glória, ele vai edificar o templo e vai levar a glória. E eu pergunto, alguém pode levar a glória do Senhor se esse alguém não for Deus? E até governar sobre toda a terra, né? E governar sobre toda a terra. E a perfeita paz não existe. Nenhum, Exato. Né? São coisas que até aqueles judeus, mais judeus, não pode dizer que existiu essa perfeita paz para eles, né? Algum tempo de paz, tranquilo, beleza. Mas a perfeita paz não tem inimigo nenhum. E sempre, até nos momentos de paz em Israel, antigamente, existiam aquelas nações que por volta e meia estavam. Só que, por ser apenas pequenas insurreições, não conseguiam chegar no coração da nação israelita. Mas perfeita paz, já diz, perfeita paz. Então, quando realmente não tem inimigo nenhum, a paz reina, né? Exato. Levará a glória, dominará a terra, será sacerdote. Tem que a questão, né, como disse o pastor, esse texto evidentemente que fala diretamente ao coração deles, né, lá do povo, que realmente era renovo. O renovo era renovo para eles. Eles estavam vindo 70 anos de escravidão, né, de cativeiro, e aqui passaram mais 15, 20 anos com as obras paradas. Então novamente estava começando o povo se reanimar para a reconstrução do templo. Então, e de que forma vinha essa animação? Deus estava animando o povo através, né, do representante, do seu governador, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué. Então, realmente, eles eram um renovo para aquela nação. Entenda isso. Só que, claro, evidentemente que esse renovo aqui, principalmente, é uma questão messiânica, como a gente está falando aqui, porque no governo de Zorobabel e sob a égide do líder religioso que era Josué, não houve essa perfeita paz. Nunca houve. Até hoje não há essa perfeita paz. Até que Cristo venha e coloque os inimigos aos seus pés, não haverá realmente essa perfeita paz. Então, a gente vê aqui que a questão do renovo também, né, tem a ver com a renovação, a reconstrução do templo, como principalmente, que foi uma coisa que infelizmente os judeus não entenderam, que foi o renovo, que é Cristo, que era o Messias mais na frente. Até hoje estão esperando esse renovo, né? Infelizmente. E aí, o verso 14, né, ele diz, olha, e estas coroas serão de Helen e de Tobias e de Gedaías, que são aqueles homens que ele relacionou lá no versículo 10. E de En, filho de Sofonias. En aqui é vamos dizer assim, um codinome, um apelido para Josué. Até esqueci, eu tinha visto, até esqueci o que significa. O bondoso. Né? Então, em filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Então essas coroas, elas serão um memorial. Algo, o que é um memorial? É como a nossa ceia. Todas as vezes que nós ceamos, nós lembramos do sacrifício de Cristo. Então, todas as vezes que olhassem para aquelas coroas, eles iam lembrar que Deus tirou eles ali da Babilônia, que eles estavam livres. Então, aquelas coroas ali não ia servir apenas para enfeitar a cabeça, não, mas ia servir como um memorial. Assim como a Páscoa judaica, né? Exato. Simboliza o êxodo, né? A saída do Egito. Então, exatamente. Então ia servir de memorial
para que eles olhassem e lembrassem, olha, um dia a gente foi escravo, hoje a gente é livre, um dia a gente estava aprisionado lá com a Babilônia e hoje a gente está aqui na nossa terra, reerguemos o nosso templo. Essas coroas eram para ficar como fosse penduradas ali na parede do templo, para que houvesse essa lembrança. Todas as vezes que eles olhassem para aquelas coroas, iam ter essa lembrança. E o verso 15 diz assim: e aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Então, os que estão longe, ele fala aqui, né? Agora, a gente divide como um todo essa parte, como eu já disse, em dois tempos. O tempo de Zacarias e o tempo que ainda não aconteceu, que é o tempo milenar, que é o tempo onde Jesus virá e ele vai instaurar o seu reino de verdadeira paz, o seu trono ali, onde ali haverá realmente um reino de paz. E, como disse aqui, muitos vão se juntar àquele reino. Muitos vão vir de todos os lugares e vão edificar esse reino. Em Israel aconteceu que muitos judeus vieram de vários cantos que eles estavam dispersos e chegaram ali e até ajudaram a edificar o templo, a levantar o templo. E no reino de Jesus, ninguém vai precisar ajudar ele a levantar o templo, porque ele mesmo é aquele que restaura o templo. O próprio texto fala anteriormente. Exato. Ele vai sozinho, coisa que jamais nem Zorobabel nem Josué fez, né? Teve que ter auxílio de outras pessoas. Então o próprio Cristo, mais uma vez, né? Endossando o que a gente já falou sobre a questão dessa parte messiânica, que Cristo é o que disse para os judeus, né? Olha, vou derrubar esse templo, né? E vou reconstruir em 3 dias. Eles achando que era o tempo como é que pode? 40 anos a gente passou construindo aqui, tu quer derrubar em 3 dias, derrubar e reconstruir em 3 dias. Claro que evidentemente que Jesus está falando sobre o templo do corpo, o espiritual. Eles não entenderam, como infelizmente muitos até hoje não entendem. Exato. Como o próprio Jesus falou, né? Eu vou derrubar o templo, 3 dias eu reconstruo. E os discípulos, nem os discípulos ali conseguiram entender aquilo que Jesus estava falando. Né? Coisa que Zacarias já falava, né? Sobre isso aí. Então, esse versículo 15, ele fecha, né, trazendo a reunião dos povos, né, em torno do Messias, o Messias reinando sobre toda a terra. E isso é algo que claramente a gente vai relacionar com Apocalipse, com o reino milenar de Cristo, né, com o momento ali onde haverá verdadeira paz, não a falsa paz, mas verdadeira paz. O momento que nós aguardamos, que nós ansiamos, que nós esperamos. Amém? Então, fechando aqui com as aplicações, né, nós podemos trazer 2 coisas para que a gente reflita, né, uma na primeira parte e outra na segunda parte. A primeira parte, ela nos mostra e nos fala de um juízo. Esse juízo, que é um juízo que é certo, é prenunciado, é universal, é implacável e vem de Deus. É um juízo que já é certo.
você não vai ter como não impedir esse juízo. Não tem como eu ou você impedir o juízo. É certo. Agora, o mais importante é que esse juízo ele é pré-anunciado, ele é anunciado antecipadamente. Ele veio sendo anunciado pelos profetas, ele foi anunciado pelo próprio Jesus, ele foi anunciado pelos apóstolos e está sendo anunciado hoje pela Igreja de Cristo em toda a terra. E muitas pessoas acham que estão seguros, acham que estão ilesos, acham que isso não vai acontecer. Então, cuidado. Esse juízo também é universal. Toda a terra sofrerá esse juízo. Norte, sul, leste, oeste. Toda a terra. E esse juízo é implacável. A Bíblia diz que a ira de Deus cairá sobre a terra. É a taça da ira do Senhor. Se você ler lá em Apocalipse, tem 7 taças, tem 7 selos, tem 4 cavaleiros, e tudo isso são desgraças, tudo isso são penitências, tudo isso são castigos, são maldições que vão assolar a terra. Não queira estar do lado daqueles que vão receber o cálice da ira do Senhor. Porque até o presente momento nós estamos vivendo sob as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Mas vai chegar um momento que a porta da misericórdia vai se fechar. E a arca da graça já vai ter guardado os seus eleitos, os seus salvos, os seus santos, a sua igreja. E virá o juízo. Então não queira estar fora da arca. E a arca é Jesus. Não queira estar distante de Cristo. Não queira estar sem Jesus. O juízo é certo. O juízo é implacável. Vai acontecer. Mas a segunda parte desse capítulo, ele diz para nós que há um renovo. E o renovo é a esperança. A esperança para Israel era um templo reconstruído. E para nós também é um templo reconstruído, só que não um templo de pedra, porque Deus não habita em tendas, em templos feitos por mãos humanas. O templo que será reconstruído, a casa que será reconstruída, é a casa daqueles que estiverem com Jesus. A Bíblia diz que a morte será tragada pela vida. Esse corpo mortal, esse templo corruptível, ele vai ser tragado pela incorruptibilidade. Esse templo corruptível ele vai ser revestido de vida. E é essa a nossa esperança. E isso renova a nossa fé. Todas as vezes que a gente lembra que haverá um dia onde o choro vai cessar, haverá um dia onde as doenças não vão mais existir, onde haverá um dia onde não vai haver dor, não vai haver fome. Isso renova a nossa esperança e tira a nossa esperança dessa terra e direciona a nossa esperança para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E essa segunda parte do capítulo, ela diz para a gente, há um renovo. E esse renovo é Cristo.
A nossa esperança é Cristo. E ele é profeta, ele é sacerdote, mas ele também é rei. Ele é profeta. Ele já anunciou o que vai acontecer. Ele já disse. Ele já falou do juízo. Ele já falou da salvação. Ele já falou da glorificação. Ele já disse tudo o que vai acontecer. Tanto para a condenação quanto para a salvação. Ele é profeta, ele já falou. Ele é sacerdote. E o que é que o sacerdote faz? E ele já cumpriu o seu ofício de sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede. O profeta, Deus fala com ele e ele transmite a palavra de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que transmite a palavra do povo para Deus. E que palavra é essa que o povo tem a dizer para Deus, que o sacerdote transmite para Deus? Eu pequei. Me perdoa, Senhor. Essa é a palavra do povo para o sacerdote, porque todos os anos o povo ia até os sacerdotes e os sacerdotes imolavam cordeiros. E o sangue daqueles animais cobriam o pecado do povo. E o sacerdote, quando imolava aquele animal, estava ali dando um recado do povo para Deus, dizendo: Senhor, perdoa esse povo. Então o sacerdote é aquele que se compadece. E lá em Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Ele pode se compadecer de nós e ele vive sempre para interceder pelos seus. Jesus já fez e faz a função de sacerdote, até hoje intercedendo por mim e por você. Mas quando ele voltar, ele já cumpriu o seu ofício de profeta. Quando ele voltar, ele já terá cumprido o seu ofício de sacerdote. Quando ele voltar, ele vai cumprir o seu ofício de rei. Ele já é rei, porque a Bíblia diz que ele está à destra de Deus. Ele já reina, mas o seu reinado será completo quando ele voltar. Porque ele, como rei, ele vai julgar e vai dominar essa terra. Ele, como rei, ele vai julgar e condenar. E ele, como rei, ele vai dominar sobre os seus servos, sobre os seus súditos. E eu pergunto a você: você quer estar do lado daqueles que o rei vai condenar? Ou você quer estar do lado daqueles que vão servir ao rei? Se você quer estar do lado daqueles que vão servir ao rei, então você tem que começar agora. Porque aquele que serve no pouco, também vai servir no muito. Comece a servir ao Senhor agora em todo momento, em todos os lugares. Sirva ao Senhor. Porque os que servem a Deus em vida, servirão a Deus no porvir. Os que servem a Deus nessa vida, servirão a Deus no porvir. Eu quero estar do lado. Eu quero estar lado a lado daqueles que vão servir ao Senhor. Amém? Então, meus irmãos, é isso que eu tenho a dizer. É isso que eu vejo nesses versículos, nesse capítulo. Se o nosso presbítero tiver algo mais para acrescentar, fica à vontade. É um momento.
só para que a gente possa lembrar que foi Cristo pessoalmente, Ele que foi e se doou por nós, pelos nossos pecados. Então não há mérito nenhum algum em nós. Então, para a gente sempre lembrar, é bom sempre estar lembrando que foi pela graça, foi pelo favor imerecido, foi pelo mérito de Cristo, não nosso, que assim Deus derramou todo o seu amor, toda a sua graça, a sua salvação vem através do seu Filho, do renovo do nosso Rei, sumo sacerdote e profeta. Então não esqueça disso, não é mérito seu algum. Eu dou uma cesta básica, eu não bebo, não fumo, eu sou um cara de família, eu sou uma mulher de família. Não está escrito que os bonzinhos herdarão o reino dos céus. Os bons, os que dão sinal. Bom só tem um, como disse o próprio Cristo, que é Deus. Então é mérito dele. Então que a gente possa sempre lembrar disso, para que a gente não possa se empolgar, por achar que eu sou um crente há 20 anos, 30 anos, então eu mereço ser salvo. Não merecemos ser salvo. Ele pessoalmente foi que construiu, derrubou e levantou o templo. Ele pessoalmente, que a gente não tem condições nenhuma. Já esse templo do versículo 15 teve que vir gente de fora, gente de todo lugar, para poder ajudar a Zorobabel e ao próprio sumo sacerdote Josué para construir. Mas o templo realmente espiritual, esse aí só Cristo mesmo para fazer como ele assim o fez. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, Então, são tantas coisas para aprofundar, e eu creio que esse capítulo ele é muito mais do que aquilo que foi falado aqui. E você pode estudar, você pode aprofundar, você pode ler mais sobre isso. É importante, amém? Mas eu creio que as coisas principais que tínhamos a dizer, aquilo que realmente importa dizer desse capítulo, nós falamos aqui. Amém? Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Obrigado, Pai, por essa noite. Nós estamos aqui, Senhor, porque ouvimos e cremos em tudo que foi falado, em tudo que foi profetizado nas Escrituras. Estamos aqui, Senhor, como aquele povo que chegava diante do sumo sacerdote para expiar os seus pecados. Embora sabemos que sobre o pecado de toda a humanidade já houve de uma única vez a expiação, mas ainda assim sabemos que somos devedores, por isso te pedimos perdão, por isso te pedimos, lava-nos com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Limpa, purifica o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nos limpa, Senhor, por inteiro, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, derrama a tua graça, o teu amor e reina sobre nós. Jesus, reina sobre nós. Direciona a nossa vida. Mostra-nos o que devemos fazer. Nos mostra, Senhor, os próximos passos que devemos dar. Nos dá, Senhor, direção, Pai. Precisamos, a cada dia, ser dominados por Ti, Senhor. Para que o nosso ego não domine, para que o nosso eu não domine, para que o mundo não nos domine, para que a carne não nos domine. Precisamos nos render a Ti a cada dia. Precisamos que o Senhor nos domine, que o Senhor nos controle, em nome de Jesus.
Abençoa cada um, a cada família. E obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém.